Bem, Vai dar. como? Não, nada. Você vai dar para ele. Ele está falando aqui do... Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. É com muita alegria que participamos aqui do segundo ciclo de palestras do Centro Positivista do Lavradio, importante iniciativa cultural do positivismo. Meu nome é Gustavo Biscaia de Lacerda, eu sou o sacerdote da humanidade da Igreja Positivista Virtual. É com muita satisfação que participo aqui do evento, né? Agradeço a presença física de quem está aqui assistindo ao evento, agradeço a participação eletrônica de quem está assistindo, não é? Pela internet, são dois... Como? E aqueles que vão assistir. E aqueles que vão assistir no futuro, nós falamos sempre para o futuro. O Maximiliano falou, lembrou corretamente que Augusto Comte e os ortodoxos, 100 anos atrás, falavam para o futuro, nós também estamos falando agora no presente, para o futuro. É essa a nossa missão. Da mesma maneira, é necessário agradecer a participação, o convite, né, e a atuação do nosso amigo correligionário Erwin Jacques de Oliveira, que organizou aqui o evento, não é? Bem como da Sociedade Brasileira de Belas Artes, não é? Que é a nossa parceira e que cedia, não é? Gentilmente tanto o evento quanto o Centro Positivista do Lavradio. Bem, o título oficial da nossa palestra é a atuação da Igreja Positivista do Brasil na proclamação da República. Quando eu fui convidado para fazer essa palestra, eu pensei que basicamente eu faria uma enumeração das propostas dos positivistas, não é? Da Igreja Positivista do Brasil desde 1881, gloriosamente 11 de maio de 1881, quando foi fundada a Igreja Positivista do Brasil por Miguel Lemos, até 1927, não sei a data exata, o dia exato, mas até 1927, quando o Teixeira Mendes transformou-se, morreu, nesses quase 50 anos, ou seja, antes e durante a República. Entretanto, por mais importante que seja essa enumeração, e essa enumeração não, esse relembrar das iniciativas, por mais importante que seja isso, é absolutamente fundamental. A apresentação do Maximiliano lembrou isso e evidenciou isso com toda a clareza, né? Afinal foram propostas e atividades desenvolvidas durante pelo menos meio século, né? Eu estou limitando aqui ao meio século até a morte de Teixeira Mendes, mas a Igreja Positivista do Brasil mais ou menos se mantém até hoje, não é? Temos que nos lembrar a atuação, por exemplo, para a criação da Petrobras. Nós somos fundamentais na criação da Petrobras, não é? Na afirmação de um Brasil autônomo, com dignidade, inclusão social e assim por diante. Bem, apesar de ser absolutamente importante lembrar as propostas e as atividades e as intervenções da Igreja Positivista do Brasil, parece-me que na conjuntura atual, nós falamos no ano 169 da Era Normal, ou 235 da Transição Revolucionária, vulgarmente no 2023 da Era Corrente, nós passamos por um momento absolutamente crítico. Augusto Comte falava que em 1789, com o início da Revolução Francesa, começou a transição extrema, que o Ocidente, daí o mundo, passa por uma transição cada vez mais radical. E o fato é que faz 230 anos que a Revolução Francesa aconteceu, essa transição, esse drama radical, nós vivemos hoje. Um ano atrás, o Brasil, por pouco, se livrou do fascismo, da continuação do fascismo. É absolutamente dramático isso. Obrigado. Absolutamente dramático. Bem, em face desse drama, que é o nosso drama atual, a atuação da Igreja Positivista do Brasil, né, nós reduzimos a Igreja Positivista a Miguel Lemos, Teixeira Mendes, não é para negligenciar a pleiade de outros positivistas, fossem da Igreja, não fossem da Igreja, né, nós concentramos a figura de Teixeira Mendes e Miguel Lemos por uma questão de comodidade, porque a atuação deles foi
avassaladora, mas é uma questão de comodidade, só por isso. Não é? Eu vou me concentrar aqui na atuação deles, porque a atuação deles foi fundamental, mas em particular o sentido da atuação deles é o que me interessa aqui. E me interessa aqui porque é o que nos interessa como brasileiros, como cidadãos, como membros da humanidade, como servidores da humanidade. Quer nos reconheçamos como servidores, quer não nos reconheçamos. É o sentido da atuação deles. O sentido quer dizer o quê? Para onde eles indicavam, qual que era o objetivo último deles. De 81 a 89, a preocupação foi proclamar a República. Depois da gloriosa manhã de 15 de novembro de 89, o objetivo foi republicanizar o Brasil. Na verdade, o objetivo era republicanizar o Brasil durante a monarquia. Já durante a monarquia, a transição de regime era apenas uma etapa, não é? O meio século de atuação de Miguel Lemos Teixeira Mendes é de republicanizar o país. É disso que a gente precisa, de republicanizar o Brasil, para nos limitarmos ao Brasil. Temos que republicanizar o Ocidente e daí o mundo, com muita clareza. Bem, eu vou ler aqui, porque se eu ficar somente... como é que a gente fala? No improviso, eu vou me demorar demais. Então eu vou mais ler que improvisar. O improviso sempre permite a gente fazer digressão, então a gente vai se estendendo. Eu quero limitar aqui. Bem, então... a questão fundamental aqui, o que me parece que é o mais importante para o nosso momento, que é o que Teixeira Mendes e Miguel Lemos tinham clareza 100 anos atrás, é que a atuação da Igreja Positivista na República, não apenas na proclamação, mas na República, no grande ciclo de que eles participam, a partir de 81 até a morte em 27, é o de republicanização do Brasil. Porque a atuação deles era aqui no Brasil, não é? Mas é no Brasil, na América do Sul, na América Latina, no Ocidente e no mundo. Era isso. Bem, então, primeiras questões, que elas são o básico. O que a gente deve entender? Instituir a República e republicanizar o país. Instituir a República significava substituir a monarquia pela República. Parece banal, mas não é. Não é uma mudança só de regime. Não é mudar um governante por outro. Não é uma mudança de governo. Era muito mais, e é muito mais. Não é? A monarquia é um regime caracterizado pela sociedade de castas, em que uma família, meramente por decreto divino, tinha o direito nato de governar o país. E daí tinha supostamente a capacidade moral, intelectual e prática para governar o país. Supostamente Dom Pedro II era um grande governante. Criou-se o mito do Dom Pedro grande governante. Não é? Ele perdeu o poder em 15 de novembro de 89 e imediatamente criou-se esse mito. Na verdade, em 13 de maio de 88, não é? Na assinatura da Lei Áurea, criou-se esse mito de que ele seria um grande governante. E a gente lê isso nos jornais hoje em dia. O famoso jornalista, que de modo geral é divertido, não é? Divertido é aquilo que tem graça, não é o intelectualmente denso. O jornalista Hélio Gaspari, que escreve para a Folha de São Paulo, adora o mito de Dom Pedro. Considera que ele foi um grande governante. É um mito. Estamos no Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis vive do mito de Dom Pedro. É um mito. Ele é um péssimo governante. Escravista, escravocrata, imperialista, colonialista, condenou o país ao subdesenvolvimento. Enquanto isso, ele ganhava títulos aqui, lia um livrinho ali, via para o Egito ver múmia, ajudava a escavar lá a esfinge, né? Foi para os Estados Unidos também? Foi lá passear, né? Passear lá em Nova Orleans, sei lá, né?
Enfim, isso é a monarquia. A república, proclamar a república substituir a monarquia, essa idade tétrica, esse regime tétrico, que cada vez mais acumulava um passivo social e político gigantesco. As obras de Teixeira Mendes deixam isso apresentam isso com clareza, um passivo cada vez maior. É impressionante, o mito de Dom Pedro ignora tudo isso. Basta pensar na escravidão, que só acabou quando Dom Pedro era um velhinho e não por acaso quando ele estava passeando na Europa. Aí que a escravidão acabou. Ele teve que sumir do país para o negócio andar, né? Fora a guerra que ele fez para destruir o Paraguai. E ele acabou o Paraguai, deu caça a Solano Lopes. Ele, Dom Pedro, mandou o Duque de Caxias dar caça a Solano Lopes. Ele, Dom Pedro. Assim, ele é um benemérito. Bem, enfim, substituir esse regime tétrico de castas pela república. Um regime humano, caracterizado francamente pela busca do bem comum, em que a moral estabelece os parâmetros gerais dos objetivos sociais e de conduta individual, caracterizado pelo relativismo e pela fraternidade universal. Isso é a república. Isso é um ideal? Há algum problema com isso? Por que nós não podemos ter um ideal caracterizado? Nós falamos em democracia hoje em dia, a democracia é um ideal. Por que nós não podemos ter um ideal de república? Isso é a república. A república tinha problemas? Pode ter problemas? Tem. Bem, a democracia também tem. E daí? E daí? Não é? A república proclamou, fez muitas propostas e não cumpriu? Bem, em 88, a Constituição de Cidadania de 88 propôs o SUS, Sistema Único de Saúde. Propôs o SUS e não tinha como pagar o SUS em 88. Qual foi a solução para o SUS? Que pela Carta Constitucional era um fracasso total. A solução para o SUS foi instituir a CPMF. Por isso que surgiu a CPMF. Depois de 10 anos de CPMF, o SUS teve autonomia. Então, ter promessas não cumpridas ou não cumpridas imediatamente não é motivo para desistir dos ideais, para jogar na lata do lixo os ideais. É essa a questão. É essa a questão. A república é um ideal? É um belo ideal? É. Esse era o ideal de sociedade proposta pelos positivistas. Bem, vocês estão entendendo para onde está indo minha exposição, né? Isso é republicanizar o país. Isso era proposto desde 1881. Bem, isso é válido em 2023, caramba. Isso é válido para o futuro. Por isso a importância de afirmar o ideal de república deles. Isso é republicanizar o país. Outros diriam atualmente que nós deveríamos democratizar. Nós somos positivistas, a gente fala em república, não em democracia. A nossa república vale menos? Não. Mas aí que está, por que nós não falamos mais em república no Brasil? Por que não se fala mais em república no Brasil? E não se fala mais em república no Brasil, pura e simplesmente. Pura e simplesmente. O Maximiliano citou Daniel de Mendonça. O Daniel de Mendonça é um amigo meu que dá aula na Universidade Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Os grupos de pesquisa acadêmica, né, que o Daniel participa, esses grupos acadêmicos falam república. Mas são quantas pessoas? 50 pessoas num Brasil de 220 milhões? Não se fala em república no Brasil. Então vamos adiante. Bem, republicanizar o país significa desenvolver os usos e os costumes próprios à república, ou seja, desenvolver na prática o conteúdo social e moral indicado no projeto da instituição da república. De maneira mais concreta, esse aspecto, desenvolver usos e costumes, consiste em proscrever a violência nas relações internas e nas relações externas, substituindo a violência pela fraternidade universal, estabelecer e garantir as plenas liberdades de pensamento, expressão e associação, garantir a plena liberdade industrial, desenvolver as relações industriais no sentido dos deveres mútuos entre patrões e empregados, e muitas outras possibilidades.
que incluem essas, mas não se limitam a essas. Observação literal e recorrente de Miguel Lemos e Teixeira Mendes. Propostas que incluem, mas não se limitam a isso. Isso está nos opúsculos da igreja, isso eles falavam a propósito da parte social da Constituição de 1891. Direitos e obrigações que incluem, mas não se limitam, isso que a gente comentou. Indo adiante, em termos de sociologia política contemporânea, proclamar a república e republicanizar o país abrange um aspecto institucional, mudar o regime, proclamar a república, e um aspecto social-cultural, republicanizar o país. Então a gente tem mudança de instituições e mudanças de valores e práticas culturais e sociais. Mas mais importante do que essas categorias da sociologia política, que no final é só fraseio academicista, mais importante que isso é perceber que essas duas partes correspondem às duas partes do programa republicano da Revolução Francesa, conforme Augusto Comte tinha indicado já desde 1848. A parte negativa, mudar um regime por outro, e a parte positiva, desenvolver hábitos próprios à sociedade pacífica e industrial na forma da república. Ou, literalmente, em tradução minha, o que Augusto Comte disse no discurso sobre o conjunto do positivismo, numa citação que para mim é célebre. Eu, pelo menos, sempre que posso, cito. Eu, pelo menos, estou tornando célebre, né? Augusto Comte. Em seu significado negativo, o princípio republicano resume definitivamente a primeira parte da Revolução Francesa, ao interditar todo o retorno de uma realeza. É a república como não monarquia. Regime político. Por sua interpretação positiva, ele, o princípio republicano, começa diretamente a regeneração final, ao proclamar a subordinação fundamental da política à moral, a partir da consagração permanente de todas as forças quaisquer ao serviço da comunidade. As frases de Augusto Comte são muito densas, não é? A gente tem que entender a que ele está se referindo, não é? A regeneração final, subordinação da política à moral, consagração das forças, todas as forças sociais ao serviço da comunidade, mudanças de usos e costumes com a consagração da positividade, fraternidade universal, relativismo, deveres, responsabilidades, etc, 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 etc. Então, a atuação da igreja positivista foi muito consistente com isso o tempo todo, mudar de regime, mas mudar os hábitos, desde antes da mudança de regime. Isso é república. Bem, hoje em dia falam a mesma coisa a respeito da democracia. Não basta o regime democrático, temos que democratizar a sociedade. De novo, nós não falamos em democracia, nós falamos em república. Tínhamos que mudar o regime e desenvolver a república no país. Bem, pode parecer pouco, mas isso não é pouco, isso é muito denso e é obra para vidas, gerações inteiras. Desde a proclamação da República em 89, os ideais difundidos durante a monarquia a partir de 81 passaram a ter que enfrentar o duro teste da realidade. A partir de 15 de novembro de 89, os ideais difundidos na monarquia tiveram que enfrentar a realidade. E a realidade é dura, porque os hábitos que a gente tem mudam devagar, tem resistência, a gente não quer mudar, a gente prefere não fazer nada, prefere fazer como sempre fez. E isso é duro, isso em tudo na sociedade. Ao mesmo tempo, e em parte como consequência disso, as desilusões com o regime concreto cresceram. As desilusões cresceram, as críticas ao novo regime surgiram e se multiplicaram. Não é como a gente queria, a gente vai reclamar.
O republicanismo no Brasil, durante a Primeira República, foi forte durante os 40 anos da Primeira República. E olhem, eu estou fazendo aqui vou fazer uma defesa da Primeira República. Vou fazer uma defesa da Primeira República. Defender a Primeira República parece coisa de gente alucinada, que está no outro mundo, no mundo da lua. Não é por acaso isso. Porque a partir de 1930, falar bem da Primeira República é ser um alucinado. O problema é que falar bem da Primeira República foi considerado coisa alucinada pelos críticos da Primeira República. Quem que eram os críticos da Primeira República? Os autoritários, os fascistas. Quem que criticava a Primeira República? Desde 1920 pelo menos, mas com certeza a partir de 30. Os críticos da Primeira República. Quem que eram os críticos da Primeira República? Os autoritários. Quem que eram esses autoritários? Fascistas e comunistas. Basicamente os fascistas. E os militaristas. E os católicos. Não é? Esses grupos todos criaram um mito contra o ideal da Primeira República. Queriam criticar a Primeira República e eles jogaram no lixo o ideal de republicanismo. Para mudarem o regime num golpe de Estado, eles criticaram não apenas a Primeira República, como o republicanismo. Eu comentei agora há pouco que não é por acaso que no Brasil não se fala mais em republicanismo. Por causa disso, porque o mito antirrepublicano desenvolvido desde a década de 20 e sacramentado regimentalmente a partir de 1930, isso vingou faz um século que nós vivemos num mito antirrepublicano, porque a Primeira República seria um lixo. Porque a Primeira República seria oligárquica, antipopular. Bem, vão dizer que a política atual não é oligárquica, de pequenos grupos que se perpetuam no poder. Como assim não é oligárquica? A sociologia política afirma isso. A política é sempre política das elites. O que acontece é que a gente tem que ampliar as elites e circular as elites. Mas é sempre de elite. Bem, elite é oligarquia. Não é uma política antipopular. Hoje em dia é mais popular, com certeza. Não. A gente tem o SUS, tem o Bolsa Família, são políticas populares. Tudo bem, hoje em dia a gente tem políticas mais populares. Mas até 88 era uma política oligárquica e antipopular. A Primeira República foi particularmente anti-oligárquica, foi oligárquica e antipopular? Particularmente não, é um mito. Bem, as pessoas levavam a sério o ideal republicano na Primeira República, levavam a sério. Tinha grupos que estavam mandando as favas ao povo? Claro que havia. Claro que havia. A demofobia era muito clara naquela época, hoje em dia é impensável. Mas não é porque havia uma demofobia clara na Primeira República que todos eram demofóbicos contra o povo. É inaceitável, é uma visão muito estereotipada a que a gente tem ainda hoje em dia a respeito daquele período. Como que a gente teve legislação trabalhista na Primeira República? Como que a gente teve defesa da liberdade de pensamento e de expressão? Teve problemas? Teve. Os negros, os ex-escravos foram libertados, e largados à própria sorte. Isso aconteceu, mas todo mundo era assim? Não era, tinha grupos que queriam a inclusão social, que lutavam por isso. De classe média e de classe alta, caramba. Havia defesa da liberdade. Não dá para dizer que em bloco era tudo lixo. Nessa visão estereotipada, bem, essa visão estereotipada venceu as eleições em 2018. Queriam jogar no lixo de novo, em 2018, as liberdades como quisemos jogar em 1930. São os mesmos raciocínios. Os mesmos. Bem. Então, tivemos desilusões e críticas
desde o dia 15 de novembro de 89. Desilusões e críticas com a República desde essa data. Mas a questão é, desilusões e críticas há sempre. Por isso nós deveríamos jogar fora o ideal? Não. E é essa a questão. Apesar das desilusões, das críticas, não se jogou fora o ideal imediatamente. Na verdade, o ideal só foi jogado fora a partir de 1923, por pessoas que não tinham mais a menor vinculação afetiva, mental, moral, intelectual com a República. Eram pessoas que queriam jogar fora a República e queriam jogar fora as liberdades. Eram os pré-fascistas, aqueles que se tornariam fascistas ou amigos do fascismo depois de 30. Com muita clareza. Esse pessoal não é republicano. Esse pessoal criou a mentalidade que destruiu a Primeira República e o republicanismo no Brasil. Vamos lá. Algumas observações a respeito das críticas e das desilusões. Os positivistas, desde o início, foram republicanos históricos. O positivismo é republicano. Augusto Conte é muito claro sobre isso. Nós, positivistas, somos republicanos, em termos de regime e em termos de práticas sociais. Claramente republicanos. Além disso, além de sermos republicanos, nós temos clareza de que há uma distância entre os ideais e a realidade. Há uma distância, e é porque há uma distância que nós temos que ficar o tempo inteiro fazendo propaganda, aconselhando, lembrando. É para isso que existe um poder espiritual do aconselhamento, da formação da opinião pública, da educação. Porque tem que ficar o tempo inteiro ali falando, conversando, explicando, justificando. Isso está errado, aquilo ali está certo. Porque há uma distância entre o ideal e o real, é que nós precisamos ficar insistindo. É para isso que existe um poder espiritual. E por mais que a realidade não corresponda aos ideais, a distância entre ideal e real não é motivo para jogar fora os ideais, especialmente se os ideais são de liberdade, fraternidade universal, pacifismo, responsabilidade social, etc, 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 que são os mais belos ideais a que o ser humano pode se dedicar. Os ideais são difíceis? São, daí, por isso que a gente vai jogar fora? É essa a questão. Bem, o problema é que o enorme prestígio conferido aos positivistas pela República e a proclamação da República deu um prestígio não é assustador, é impressionante aos positivistas por causa da República, por causa da atuação de da gloriosa atuação de Benjamin Constant na República, por causa dos resultados mais imediatos, mais palpáveis do positivismo na República. O decreto número 4 da bandeira nacional e dos símbolos, o decreto 119A da separação entre igreja e Estado, do decreto 105B, a gente não se lembra do decreto 105B, de 14 de janeiro de 90, é o decreto dos feriados cívicos nacionais, a gente não se lembra, mas esse decreto também, e inúmeros outros motivos, isso deu um prestígio enorme ao positivismo e acabou associando positivismo e república. Bem, se a República deu certo é porque o positivismo é correto, mas isso vale no outro sentido. Se a República merece críticas, o positivismo merece críticas. Se a República não presta e merece ser destruída, o positivismo merece ser destruído. É isso que está na cabeça de muitos dos críticos brasileiros ao positivismo. Perdeu o poder porque merece. Os ideais positivistas mereceram ser jogados fora. Isso não faz sentido, mas é isso que está na cabeça de muita gente. Quem está assistindo aqui pela internet não vê, mas aqui o público que está aqui presente está dizendo, é isso mesmo. Eu estou usando vocês como testemunhas. Enfim, é isso que aconteceu. Houve uma vinculação um pouco casual e fatal para o positivismo. Se a República merece ser criticada, o positivismo também merece.
porque o positivismo é igual à república e a república é igual ao positivismo. Bem, de um ponto de vista puramente racional, isso não faz sentido. De um ponto de vista da responsabilidade moral e intelectual, isso não faz sentido. Mas é isso que está na cabeça, né? É isso que acaba ficando na nossa cabeça quando a gente estuda história aqui no Brasil. E história do Brasil, bem entendido, né? Bem, houve... isso que eu falei é para me referir aos positivistas e às críticas à República. Houve críticas dos republicanos históricos, mas os republicanos históricos criticavam a República mantendo a lealdade ao ideal republicano. O melhor exemplo que eu encontrei na literatura é do Alberto Torres. O Alberto Torres foi republicano histórico, foi deputado federal constituinte, foi governador aqui do Rio de Janeiro, né, que era capital Niterói, né, tinha a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro. O estado era a capital Niterói. Alberto Torres foi presidente do estado do Rio de Janeiro, capital Niterói, e foi ministro do STF, Alberto Torres era republicano histórico, vinculado à República. Ele fez duríssimas críticas à República, duríssimas, mas era republicano. Ele dizia, sou republicano, e para ele a República presidencialista eram favas contadas aqui no Brasil, não tinha nem que discutir. Tinha que reformar a República, acabar com o regime republicano, não, isso é lenga-lenga, nem passava na cabeça dele. O Alberto Torres tinha críticas muito interessantes, ele afirmava que era necessário termos uma perspectiva sociológica, tínhamos que aproximar o Brasil formal das leis do Brasil real, das necessidades da população, não é? Falava da necessidade de termos um desenvolvimento nacional, no sentido de um nacionalismo construtivo, anti-xenofóbico, da gente se afirmar, de desenvolver indústrias, de um desenvolvimento técnico-científico até da nossa agricultura, não é? Etc, etc. Era um pensador sério, republicano, não é? Defensor das liberdades, né? De um bom nacionalismo. Propôs lá uma reforma, uma reforma da Constituição, uma reforma profundíssima, era uma outra Constituição, mas veja, criticou duramente a Constituição, o regime, e ele foi um dos grandes atores do regime, mas era a favor da República, manteve a República. Bem, Alberto Torres desenvolveu as suas obras na década de 1910, morreu em 17, então ele escreveu vários livros, muitos artigos na década de 10, com esse sentido, desenvolver o Brasil, reformar a República, mas manter a República. Um aluno dele, um amigo dele, aqui do Rio de Janeiro, o senhor José de Oliveira Viana, era de outra geração. Ele se formou em 1905, não era republicano histórico, era um admirador da monarquia, não tinha nenhuma vinculação moral e afetiva com a República. E essa ausência de vinculação moral e afetiva com a República era pior do que parece. Ele desprezava a República. A admiração dele pela monarquia significava idealização quase alucinada da monarquia. Dizia que a monarquia foi um período áureo no Brasil de desenvolvimento nacional, no escravismo, uma pasmaceira econômica, com guerra imperialista contra o Paraguai e o Uruguai.